Cumprimento a todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro, que nesta manhã está dando a oportunidade de nós estarmos abrindo a sua santa e poderosa palavra, a Escritura Sagrada. Entre milhões e milhões de livros, a Escritura Sagrada continua sendo a palavra de Deus infalível, incomparável. Glória a Deus. E que tem vida e que tem virtude as palavras desse livro. Gostaria de deixar 2 Crônicas 29 para nós estarmos meditando nessa manhã. Para que daqui a pouco nós venhamos estar orando, buscando ao Senhor. 2 Crônicas 29, Ezequias manda purificar o templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera seu pai. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os vossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Então nós vemos que Ezequias, começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade, Então o Senhor chamou e muitas das vezes a gente fica vendo a idade, Mas aqui a gente vê que Ezequias era novinho, Começou a reinar. Jotão também, Começou a reinar com 25 anos de idade. E aqui nós vemos que Ezequias, ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor, Porque os reis, sempre que quando começava a reinar, já começava a fazer coisa errada, Politicagem, era política,
já começava a andar conforme seus caminhos, ser rebeldes, né? Fazer o que tinha vontade de fazer, né? Abusava e abusava do poder. E Ezequias, ele, no primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, né, no reinado dele, ele foi para a casa de Deus. Chegando lá, ele viu que a igreja estava fechada. Fecharam a igreja, né? Ali não se adorava mais o Senhor. E ele abriu ali as portas da casa de Deus e viu que estava precisando de reforma, e ele reformou, né? As portas, talvez até trocou, né? E ele falou assim: olha, agora eu vou trazer os sacerdotes, vou trazer os cantores, né? E ajuntou ali na praça e começou a conversar, reunir, determinar, né, o que eles iam fazer. E ele pegou e começou o seu discurso dizendo assim, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, né? Olha aqui o que o Senhor fez na vida de Ezequias, reparando a casa de Deus, restaurando os muros, restaurando as portas da casa do Senhor e mandando de novo o povo adorar o Senhor, chamando quem? Os cabeças, os pastores, os cantores, né? Que eram os sacerdotes. E ali então Ezequias, como rei, governante, como presidente, ele estava a fazer esse discurso no meio da praça oriental, da praça da cidade ali de Jerusalém. Ele fez esse discurso, então. Sacerdotes e levitas, vamos trabalhar para Deus, né? Vamos santificar a casa de Deus, vamos tirar do santuário toda a imundícia para nós voltarmos a adorar o Senhor. Então, vamos estar meditando nisso, vamos fazer isso, vamos tirar do santuário de Deus a imundícia, vamos tirar do santuário do Senhor toda a vaidade, toda a arrogância, vamos tirar tudo aquilo que está impedindo o Senhor operar, né? Nessa madrugada, eu tive um tipo de uma revelação, um sonho assim espiritual, né? E não foi muito bom, porque estávamos na casa do Senhor, né? Uma igreja grande, e muito grande igreja. E ali, aquele pastor, ele falou para um irmão dirigir o culto, e esse irmão era jovem ainda, sem experiência. E ele começou a dirigir o culto. Só que ele começou a dirigir cantando, né, louvando o hino. E naquele momento, aquele pastor chamou a atenção dele e falou para ele parar, que não era assim que dirigia o trabalho. E aí chamou uma outra pessoa para dirigir, chamou uma menina, uma moça, para dirigir o culto. E ela começou também a cantar, só que ele deixou, né? Ele não falou nada. E aquele jovem, só que a igreja estava fervendo de gente, tinha gente por lado de fora, mas tinha muita gente dentro daquela igreja, muita gente mesmo. Tinha gente de pé nos corredores, de pé nas laterais, para fora tinha tanta gente, tinha uma lateral
um quintal, mas era uma lateral. Tinha muita gente lá. E aí o jovem ficou lá fora, chorando, e as pessoas cercando ele para poder consolar ele. Ele ficou muito chateado, houve um tumulto lá fora, né? Então a gente está vendo que é necessário tirar a imundícia dos altares, né? Aonde está as imundícias escondidas, né? Então, no meio de tanta gente, aquele jovem foi humilhado, né? Tinha muitos irmãos nos altares, no altar, tinha vários experientes, mas foi colocado aquele moço inexperiente, né? A falta de sabedoria, a falta da prudência, a falta da maturidade não estava no jovem, estava na liderança que colocou aquele moço espontaneamente, né? Então nós vemos aqui que Ezequias, antes de fazer o culto, ele chamou os sacerdotes e levitas e ali ele deu as orientações do que fazer, né? Tirar as imundícias do altar, tirar a imundícia do santuário em geral, né? Se santificar primeiro para depois adorar o Senhor. Aleluia, né? Então a gente tem que examinar isso, meditar nisso primeiro, né? Para começar um trabalho, para começar um culto. Ah, mas esse culto aí é um culto de quinta-feira. Eu vou colocar irmãzinha, eu vou colocar irmãozinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Ah, é um culto de terça, nada a ver. Ah, é um culto de sábado. Ah, o culto de domingo? Não, o culto de domingo é especial, né? Ah, eu vou no culto no domingo, eu vou cantar. Dia de sábado eu não vou não, né? Dia de sábado tem pouca gente, né? Então vamos tirar a imundícia da nossa cabeça, vamos começar a santificar a nossa vida e saber que o culto não é para nós, né? Vamos cair na realidade, vamos parar de se enganar. Não é só liderança, não. Nós temos que ter maturidade espiritual, todo mundo, todos nós. E ainda, quando o povo cercou aquele jovem, o jovem começou a se transformar, ficou endemoniado, e tinha os irmãos ali em roda dele, expulsando demônio, porque ele ficou possesso. Ele ficou possesso de tanta ira, de tanta raiva, né? Então, isso a gente está vendo, que os cultos, seja na terça, seja uma simples oração na igreja, seja um simples culto de oração simples, né, entre aspas, né? Porque para Deus nada é simples. Um ensaio, tudo que a gente vai fazer na casa de Deus, isso é muito sério. É muito sério. E as pessoas acham que é um divertimento carnal, né? Tá pensando que aí é uma apresentação, né? É uma apresentação. A diferença para mim não tem diferença nenhuma se é domingo, se é quinta, se é sábado. Para mim não existe diferença. Para mim o culto para Deus, ele é especial, é para o Senhor. E nós temos que orar a Deus muito, para Deus dar as coordenadas, porque é para Ele dar estratégia, para Ele, se Ele quer que realmente eu dirija o culto, ou se Ele quer realmente que a outra pessoa dirija o culto, que Ele venha mostrar, que Ele venha revelar,
o vaso que está disposto a fazer a obra do Senhor com seriedade, não por obrigação, mas com o coração aberto, né? E Ezequias falou aqui. Ezequias falou, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, né? Porque os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, né? Então a gente não pode seguir o exemplo. Aqui está falando nossos pais, porque são anciões, pessoas, né, que estavam na frente de um trabalho. Então não é para nós seguir o exemplo daqueles que voltaram as costas para Deus, que faz as coisas mal feitas para Deus, que não é para nós seguir esses exemplos dos transgressores da lei de Deus, que fazem mal aos olhos do Senhor, né? Que está vendo que está errado, está fazendo. Eu faço porque eu quero, porque eu acho que é assim mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é muita regra, é muita coisinha, né? Eu vou fazer o que eu quero, para mim isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, vai aí, continua nada a ver, né? Porque quando a pessoa está cega, ela não consegue enxergar o que é certo, né? Fica achando que está a coisa mais linda e está parecendo um verdadeiro palhaço nas fotos, né? Uma palhaça nas fotos. Está achando que está a coisa mais rica, estourando a boca do balão e está estourando a vida espiritual, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão desse jeito, se transgredindo, pecando, fazendo os outros pecar, né? Quantas mulheres casadas se posta, ai, coisa mais linda. Por quê? O marido nem está vendo. Está postando para quem? Para quem? Né? Para quem que está se postando? Né? A sua lindeza, a sua beleza. Para quem? Né? Então, a gente está transgredindo e está achando que não está, né? Tirai a imundícia do meio da igreja, tirai a imundícia dos nossos corações, tirai a imundícia das nossas vidas. A gente tem que meditar na palavra, né? Para nós não virar as costas para o nosso Deus dentro da casa de Deus, dentro da igreja, carregando imundícia no nosso corpo, carregando imundícia na nossa cabeça, né? E apagaram as lâmpadas do santuário do Senhor, né? Tá escuro, nós precisamos acender as lâmpadas da casa de Deus. Quem que vai acender essas lâmpadas? Vamos começar, irmãos. Não tem que ficar esperando pelos outros, não. Vamos começar nós, trabalhar na casa do Senhor. Vamos acender as lâmpadas. Quantas pessoas com lâmpadas apagadas, não tem força para orar, não tem força para buscar mais a Deus. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Precisamos nos levantar e andar, marchar para frente, parar com isso, com essas coiseiras, essas transgressões, né? Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação, e o assobio, como vós está vendo com os vossos olhos. Então aí a pessoa fala, nossa, eu estou tão perturbada, está acontecendo tanta perturbação, está acontecendo tanta assolação na minha vida, não sei por quê. Por que será? Por que será que está tão perturbado assim? Por que será que está tão revoltado assim? Porque vira as costas para o Senhor, né? Vira as costas para o Senhor. Então Deus entregou
a assolação e a zombaria, que é o assobio, né? Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas mulheres também estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos concerto com o nosso Deus, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então a gente está vendo aí guerra, fomes, pestes, dificuldades financeiras, tanta coisa horrível, né? Tanta coisa horrorosa, né? E agora, 5 horas da manhã, eu estava orando a Deus. E depois que eu deitei novamente, né? Aí o segundo sonho que eu tive, segunda revelação, foi sobre o enterro de 18 jovens. Meu Deus, formou aquela fila, né, de pessoas levando aqueles caixão. 18 jovens. E aquele cortejo, né, passando, vítima de guerras. E eu estava lá na rua, junto com as outras pessoas, vendo passar aquele cortejo de 18. Quando eu olhei assim, eu vi aquela fila e eu comecei a chorar, que eu não aguentava. Eu falava, Senhor, olha que judiação. 18 jovens, né, para ser enterrado. Então a gente está vendo que as coisas não estão de brincadeira. O povo, quanto mais acontece essas coisas, mais o povo endurece o coração, né? A gente não vê as pessoas clamarem a Deus na angústia. Estão se distanciando mais. Em vez de converter, ficam revoltados e voltam para trás. Em vez de converter, em vez de se humilhar perante o Senhor, né? Em vez de clamar mais, chorar mais nos pés do Senhor, porque aqui a gente vê que o Senhor está falando, né? Gente, vamos voltar para o Senhor, para não acender a ira do nosso Deus. Vamos voltar para o Senhor. Vamos restaurar a casa de Deus. Vamos restaurar nossa fé, nossa esperança no Senhor, porque senão a gente pode perder muito ainda, né? A gente pode perder filho, pode perder. Olha aí quanto jovem que foi embora. Meu Deus, que cortejo, gente. Misericórdia, o que é aquilo? Né? Aquela filha, né? Então, para que não venha acontecer coisas ruins, para que nós venhamos se despertar, mas que a gente venha adorar a Deus com amor, ser o líder espiritual da nossa casa. Não, o líder espiritual é meu marido. Não, o líder espiritual é aquele que ora pela sua casa, né? Não fica esperando o marido, fica esperando o filho, não. Nem do pastor, nem de ninguém. Não, eu estou assim, irmã, porque o meu pastor não ora. Eu estou assim, irmã, porque o meu esposo... Gente, eu estou cansada de pedir para ele. Não tem nada que pedir nada para o esposo, não. Nós temos que ter o nosso particular, a nossa vida particular com Deus, né? Então, essa palavra dessa manhã, ela está aqui ensinando para que nós venhamos se santificar a casa de Deus. Não, a minha igreja não é uma igreja de oração. A minha igreja, as lâmpadas apagou, faz tempo, está tudo na escuridão. Tá, vamos acender a lâmpada então. Vai ficar esperando quem acender, se Deus está mostrando para nós, né? Vamos oferecer holocausto.
no santuário do nosso Deus, vamos oferecer, vamos queimar incenso. Tá bom, vou lá na loja, vou comprar incenso, vou começar a acender na igreja. Não, o incenso é as nossas orações, né? O nosso sacrifício de holocausto é o fruto dos nossos lábios, né? Então, nós não temos que ficar esperando por ninguém. Vamos buscar o Senhor. Vamos acender as lâmpadas. Vamos santificar o santuário, né? Porque através da oração do justo, as coisas podem mudar, né? Pode mudar a vida financeira, a vida espiritual, do ministério, o santuário, o altar, todas as bases da igreja transformada pelas orações, pelos incensos que se oferecem a Deus. Glória a Deus, vou ficar com essa palavra, vou meditar em 2 Crônicas 29, né? Que Deus dê graça, entendimento, assim como Ezequias se posicionou. Ezequias tomou atitude. Ezequias viu que a casa de Deus estava fechada, ele foi lá e abriu, reformou. Ai, tá bom, então eu vou pintar a igreja. Gente, falando espiritualmente, né? Não, eu vou parar com a igreja, eu vou fechar a igreja, porque, olha, não está dando nada. É assim agora. Não está dando nada, eu vou fechar. Só tem 5, 6 pessoas, então eu vou fechar. É isso que Deus, para isso que Deus chamou? Não, o Senhor chamou nós para reformar essa igreja, né? Reformar. Acender as luzes, queimar incenso e oferecer sacrifício. Orar, cantar, jejuar, buscar as vidas. Nós temos que ser Ezequias. Vamos fazer uma reunião aí, gente, vamos, bola para frente. Né? Vamos fazer uma reunião, vamos chamar aí as lideranças aí, os sacerdotes, os levitas que já penduraram as suas harpas, já está tudo acomodado. Vamos, gente, vamos trabalhar, vamos despertar. Sacerdote não é para ficar em casa, não. Sacerdote é para estar na igreja. Né? Levita é para estar na igreja, levita não é para ficar em casa, não. Mas hoje não é domingo. O sábado para Deus e o domingo, e a terça e a quinta, é tudo a mesma coisa, né? E você que pensa dessa forma, você fica sabendo que se você pensa que é para adorar a Deus só no domingo, então nem no domingo você vai adorar. Porque Deus é justiça. Não brinca com o Senhor. Não escarnece do Senhor. Medita na palavra do Senhor, porque Deus é Deus de seriedade. Ele é amor, ele é justiça. Nosso Deus, ele é amor, mas ele não se deixa escarnecer, não. A terça e o domingo para ele é a mesma coisa, né? Glória a Deus, vamos ficar com essa meditação para a honra e glória no nome do Senhor Jesus e vamos orar, amém? 2 Crônicas 29. Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.